pecadores resgatados pela graça de Deus. Outra coisa que eu fiquei pensando foi por que Paulo chegou a falar desta forma. Porque quando eu via falar sobre o fruto do Espírito, alguma coisa, eu não sei se você era como eu pensava assim, isso aí é só para cara que é muito espiritual. Porque eu não consigo ter domínio próprio, eu não consigo ter alegria. É difícil. E eu pensava que isso era somente para alguns. Mas o que ele está dizendo é para todos. E quando nós observamos o ambiente desta igreja, nós percebemos que Paulo foi aquele que pregou. Se você for lá e começar a ler do capítulo 1, você vai perceber que ele fala, olha, eu estou surpreso. Na verdade, ele fala assim, eu estou surpreso, eu estou admirado, capítulo 1, versículo 6, como vocês depressa abandonaram o evangelho. E você vai correndo na leitura e se ambientando com tudo que está acontecendo naquela igreja, e você vai percebendo que algumas pessoas entraram ali e quiseram resgatar aqueles que já eram resgatados para Jesus, para regressar ao judaísmo, a guardar algumas datas durante o ano, a ir os homens serem circuncidados, para quê? Para serem merecedores, para serem aceitos diante de Deus. E é interessante que Paulo vai bater muito nessa tecla. Ele fala, foi a lei que deu a liberdade a vocês, foi a lei que deu o Espírito Santo que habita em vocês. Não foi a lei, foi o Espírito Santo, foi dado por Jesus, pela obra de Jesus lá na cruz. E ele inclusive usa, se você lê o capítulo, a partir da metade do capítulo 1, você vai perceber que ele faz uma autobiografia dele mesmo. Ele fala, eu era um dos perseguidores da igreja. Eu era zeloso em relação ao judaísmo. Eu seguia todos os preceitos, mas eu fui separado por Deus. Eu tive um ministério que era pregar aos não-judeus. Por isso vocês não devem retornar à prática das quais nós fomos libertos, das quais não existem mais em si algum poder de libertação. Inclusive ele chega a dialogar e fala, mas e aí? E Abraão? Abraão, ele foi o quê? Ele foi escolhido por Deus e Deus deu a ele o quê? Uma promessa, que em ti será bendita todas as nações da terra. E a lei foi dada depois, para quê? E ele coloca no capítulo 3, você vai perceber, capítulo 2, você vai perceber isso, e continuando a sua leitura, que a lei nos foi dada para que nós pudéssemos saber o que agrada e o que não agrada a Deus. E quando veio aquele que era a promessa feita a Abraão, que era Jesus, e este nos deu a liberdade, e este nos deu o Espírito. Por isso que no capítulo 5, eu li que nós somos livres, que nós recebemos uma liberdade, que a nossa justificação perante Deus não está na lei ou no cumprimento da lei, mas está em Jesus. E ele continua a dialogar nesse caminho, e aí ele chega falando o seguinte, vocês foram livres. Por isso que vocês crucificaram a sua natureza terrena. E para vocês ficarem bem certos do que vocês foram libertos, ele coloca o fruto, ou o resultado, ou essa natureza terrena, vai sempre causar em vocês e na comunidade, inimizade, brigas, separações. Ele coloca questões de impurezas sexuais, porque isso é uma natureza da qual Deus veio nos libertar. E em comparação a isso, o fruto do Espírito é paz. E aí eu me decorri, ou
comecei a pensar na paz. Paz sugere para nós perdão. Paz sugere para mim, para nós, na palavra, humildade. Por isso que nós lemos no capítulo 5, versículo 23, 24, 25 e 26. Não cabe numa comunidade que tem a sua vida, que tem o seu propósito em Deus, como nós acabamos de cantar. Eu me prostro porque eu entendo que o Senhor é Deus, eu entrego a minha vida, eu sei o valor. Eu não posso avaliar, mas eu sei o valor que isso custou para o Senhor, para mim, porque o Senhor deu a sua vida. Teve que sair, teve que vir até a mim e se revelar. Isso custou muito para o Senhor. Por isso que não cabe numa comunidade atitudes de orgulho, não cabe numa comunidade atitudes de ficar tentando um ao outro. Eu não sei quantos de vocês já participaram ou tiveram a felicidade de ter mais de um irmão como parte da sua família. Se você quer ver uma tentação, um tentando o outro, fica percebendo como os irmãos se tratam. Basta ter mais um irmão e a coisa já vai. Ainda mais, eu tinha em casa, éramos 4 filhos, 5 homens. Era um atentando o outro. E depois corria para a barra da saia da mãe reclamando do outro, para se defender. Não cabe isso. Também é muito comum entre nós, pessoas, famílias, quando nós somos crianças, de estar colocando inveja um outro, né? Olha, eu ganhei isso, você não ganhou, tá vendo como você é bobão? Você não merecia, eu merecia. Para colocar inveja. Ele fala, não cabe numa comunidade do qual tem o Espírito Santo habitando entre nós, em nós, tratando o outro com inveja e provocando inveja uns nos outros. E é interessante isso, porque a fonte da paz, se você lê em João capítulo 14, 27, Jesus mesmo falou, eu vos dou a minha paz. Eu sei a tradução antiga. Tradução antiga, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Como é que Deus deu a sua paz a nós? Aí eu fiquei pensando, como é que o mundo, e como é que nós muitas vezes obtemos paz e queremos paz entre nós? É alguém que tem poder mais do que os outros e impõe a sua autoridade, o seu poder e assim vai. E é através disso, e é através desta relação de poder, do qual você, se você está subjugado, você não pode dizer nada, você não pode, não estou de acordo, não, você vai estar de acordo, porque senão você vai acabar morto. Mas a relação de Deus para conosco, de dar a sua paz, foi através do amor, foi através da sua graça. Ele é a fonte de paz. Eu gosto de Colossenses capítulo 1, versículo 20. E ele reconciliou consigo todas as coisas e trouxe a paz. Falando sobre Jesus. Ele é a própria paz. Quando o anjo encontrou com Maria, qual que foi? Eis que você vai dar à luz, o nome dele será o que? Emanuel. Estará a paz conosco.